Questão 113 do caderno azul, temos assim. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. A reação de redução do cobre ocorre na etapa, Então a questão quer saber em que momento aconteceu uma reação de redução, beleza? Bom, primeiramente vamos lembrar que os compostos eles podem sofrer reação de oxidação ou de redução. E qual é a diferença? Uma reação de oxidação é um processo em que uma substância vai sofrer perda de elétrons, o que vai ocasionar o aumento do número de oxidação de uma substância, Perda de elétrons, tá? E o que faz com que o NOx de um dos átomos da substância aumente, O que é o NOx? NOx é o número de oxidação, é a carga elétrica que um átomo tem, quando ele perde elétrons ou quando ele ganha. Num processo de oxidação, o número de oxidação, a carga elétrica de um átomo, ela aumenta no processo. Isso acontece porque vai haver perda de elétrons, tá? Já o processo de redução, que é o que a questão está querendo saber, é um processo em que ocorre ganho, tá? Ganho de elétrons, o que ocasiona uma diminuição do NOx, uma redução do NOx de um dos átomos da substância que está sofrendo o processo. Então a questão quer saber isso, onde é que está acontecendo uma diminuição do NOx. E para isso nós precisamos ter em mente as regras do NOx. Por exemplo, começando aqui no ponto de partida, o cobre aqui é uma substância simples. Seu NOx, portanto, vai ser zero. Por quê? Porque NOx de substância simples é sempre zero, tá? Vai acontecer um processo aqui em que o cobre vai reagir com o ácido nítrico, formando o nitrato de cobre. Agora, vale salientar que o cobre é um metal de NOx variável. O cobre, ele pode ter NOx mais 1, certo? E aí ele é chamado de íon cuproso, tá certo? Cuproso. E ele pode ter NOx mais 2, aonde ele vai ser chamado de íon cúprico. Bacana? E cabe ao aluno saber se o NOx do cobre é mais 1 ou mais 2. E para isso eu tenho que ter conhecimento de NOx, de outros componentes, de outras substâncias, de outros íons. Por exemplo, o NO3, conhecido como nitrato, é um íon que sempre tem carga menos 1. Veja que são 2 íons nitratos na composição desse sal. Então isso indica que o cobre aqui ele tem NOx mais 2, porque a soma das cargas tem que dar 0. Então perceba que eu tenho 2 íons nitrato. Cada nitrato tem uma carga negativa, então são 2 cargas negativas. Para zerar, o cobre tem que ter 2 cargas positivas. Bacana? Então a gente sabe que o NOx do cobre aqui vai ser mais 2. Ou você também pode utilizar um outro artifício. Toda vez que aparece um parêntese, você pode desfazer o abraço. Joga esse 1 para cá, Sempre de trás é negativo, então o NO3 ele vai ter uma carga aí de menos 1. E esse 2 vem para cá, sempre da frente é positivo. Então é outra maneira de você identificar, tá certo? E aí vale muito a pena o aluno ter conhecimento de íons. Quem são os íons nitrato, nitrito, sulfato, sulfito, fosfato, fosfito, carbonato, bicarbonato, cloreto, brometo, cianeto. Tem que ter uma ideia geral desses íons para estar ligado às cargas. Beleza? Aqui você percebe que o cobre passou de 0 para mais 2, então é um processo de oxidação. O processo 1 é um processo de oxidação, não é o processo que a questão está querendo. Aqui, no processo 2, o nitrato de cobre vai reagir com o hidróxido de sódio, que é uma base, e vai dar origem a uma outra base, que é o hidróxido cúprico. Nessa molécula, o cobre também, nesse composto, o cobre também vai ter NOx mais 2, usando o mesmo artifício. Ou o aluno lembra que o OH, conhecido como íon hidróxido, é um íon que apresenta uma carga negativa, e aí, como são 2 íons, eu vou ter 2 cargas negativas, e por isso o cobre tem 2 cargas positivas. Ou você pode usar aquele esquema do desfazer o abraço, O 2 sobe para frente, sobe lá para
para ser a carga do cobre, e ficando positivo, porque o da frente sempre é positivo. Beleza? Então você vai ter aqui o cobre também com NOx mais 2. E aí no processo 3 ele sofre um aquecimento, tá? Esse deltazinho aqui era usado no período da alquimia para representar o fogo. E por isso, nos processos químicos, ele simboliza aquecimento. Tá? Então eu vou fazer o aquecimento do hidróxido de cobre 2, né? Também chamado de hidróxido cúprico, que vai dar origem ao óxido cúprico, tá? Que é o CuO. O oxigênio na maioria das vezes, né, na maioria dos casos, ele apresenta NOx menos 2. E isso me faz saber que o cobre aqui tem NOx mais 2. Né? Veja que a soma das cargas tem que dar 0. Não houve mudança de NOx, né? Nem na etapa 2, nem na etapa 3. O cobre permaneceu com NOx mais 2. Mas aí o cobre ele vai reagir com o ácido sulfúrico. Olha só, o ácido sulfúrico é um ácido forte, né? E vai originar, vou colocar só destaque aqui o NOx, tá, gente, dos cobres, tá? Aqui, ó. E aí o ácido sulfúrico vai reagir com o óxido cúprico, e vai dar origem a um sal, que é o CuSO4. Aqui, gente, nós temos o SO4, que é o íon sulfato, e ele é um íon que tem NOx menos 2. Ou seja, o cobre, para que a soma total das cargas dê 0, também tem que ter NOx mais 2. Então, na etapa 4, não houve alteração do NOx. Beleza? Mas no quinto processo, na quinta etapa, o sulfato cúprico, né, que é o CuSO4, vai reagir com o zinco na presença de HCl e vai dar origem ao cobre novamente. E aí ele passa de um NOx mais 2 para 0, que é uma diminuição do NOx, o que corresponde a uma redução. Então, o processo onde acontece uma redução aqui é o processo 5, tá certo? E o item correto, portanto, vai ser o item E. Bacana?